Carlos usa um pé de cabra. Um pé de cabra para agredir a vítima. A filha mais velha e o genro tentam ainda ajudar a Cristiana, mas também são agredidos. E aí Cristiana não resiste aos ferimentos e morre. E ele, o Carlos, mostra o rosto dele aí. Esse aí está foragido. Põe a matéria no ar. Lilian está muito machucada. Sente dores. Mas o que dói mais não aparece. É o coração. É saber que a mãe não vai mais voltar. A filha chora por este sorriso que contagiava a todos. Cristiana tinha uma imensa vontade de viver, mas aos 38 anos foi morta. Os sonhos e planos da auxiliar de enfermagem acabaram neste quintal. O responsável por destruir uma família é Carlos, o ex-marido dela. O casal estava separado, mas ainda morava no mesmo corredor de casas. O relacionamento não era bom, tanto que por uma discussão banal terminou em tragédia. Cristiana e Carlos tinham uma filha de 12 anos e Lilian era filha apenas de Cristiana, de um casamento anterior. A história do casal começou e terminou no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. No dia do crime, Carlos praticamente não dormiu. Era por volta de 5 da manhã e ele estava fazendo muito barulho com ferramentas aqui no quintal da casa dele. Cristiana estava dormindo na casa dela, que fica ao lado, com as duas filhas e o genro. Na noite anterior, todos tinham ido dormir tarde, por isso queriam descansar. Mas o barulho estava atrapalhando o sono deles. Cristiana veio até a janela e pediu para que o ex-marido parasse com o barulho. Mas Carlos se negou. Ela então jogou um balde d'água nele e depois veio até a porta. Os dois começaram a discutir. Carlos estava com um pé de cabra na mão e tentou agredir a ex-mulher, mas o cachorro da vítima correu para defendê-la e o criminoso atingiu o animal. Aí ela foi para cima dele brigar com ele porque ele tinha acertado o cachorro. Cristiana e Carlos continuaram a discussão e ele disse que a mataria ali mesmo. E nisso ela começou a gritar que não tinha medo de morrer pela mão dele, que se ele quisesse matar ela, ele fazia de vez. A briga veio parar aqui no quintal. Cristiana levou um golpe com a ferramenta e caiu. Mesmo no chão, continuou a apanhar. Lilian viu a mãe sendo agredida e correu para ajudar. Ela também foi atingida. O namorado dela, que estava na casa, percebeu que a filha mais nova se aproximou para tentar impedir as agressões do pai. Ele tentou segurar a menina e também apanhou. Nessa hora, o cara com a irmã dela ia sair correndo para ir para cima também. Na hora que eu falei, Lívia, entra pra dentro de casa, não sai. E quando eu virei, que eu só tive que fazer assim. Eu me defendi, que ele já me acertou e eu caí em cima da escada de ferro. Aí quando eu abri o olho de volta, ele estava vindo para cima de mim de novo, na hora que eu saí correndo. Lilian, apesar de muito ferida, correu para a casa de Carlos e ficou encurralada. Eu lembro de olhar pra cara dele e falar, sai daqui, você é louco, você tá louco. Carlos foi embora caminhando. Parecia que não tinha feito nada. Esta vizinha viu tudo. Eu estava exatamente nesse canto aqui de casa, com o telefone na mão. Ele pode chamar a polícia, pode chamar a polícia. Porque ele saiu aí correndo no meio da rua, o pessoal acho que eles tentaram pegar ele, mas não conseguiram não. Os vizinhos correram para ajudar e chamaram a polícia. Todos foram levados para o hospital. Lilian e o namorado receberam os primeiros socorros, mas Cristiana não resistiu. Mesmo depois de tudo, Carlos ainda ligou para o celular da enteada. O celular ficou com uma amiga minha e ela disse que ele passou a madrugada inteira ligando a madrugada que estava no hospital. O padrasto prometeu voltar para se vingar. Quando ele saiu de lá, ele virou com o meu namorado, que estava na hora, que também levou uma pancada na cabeça, que ia pegar ele e uma vizinha escutou ele falando que ia voltar para terminar o serviço. Cristiana estava separada e com uma filha de 1 ano quando conheceu Carlos. Os dois foram morar juntos e Carlos parecia ser uma boa pessoa. No começo ele era uma pessoa assim, agradável, era uma pessoa normal. Carlos também cuidou de Lilian como se fosse uma filha. Fazia de tudo pela criança e também tinha um sonho de ser pai. 5 anos depois, Cristiana engravidou. Carlos ficou muito feliz e cuidava muito bem da família.
Mas o amor acabou para Cristiana, depois que Lilian fez uma revelação. Disse que aos 10 anos foi violentada pelo padrasto. Só que eu só falei pra minha mãe quando eu completei 12. Daí a história não pôde seguir quando ela denunciou. Na época, Cristiana procurou a polícia, mas como já havia se passado um tempo, não era mais possível fazer o exame, que comprovaria o abuso. Mas para a vítima aquilo foi o fim. Cristiana disse a Carlos que queria se separar e pediu para que ele saísse de casa. Mas o ex-marido ajudou nas reformas do local e se negou a sair. Como não tinha outra opção, ela deixou que ele morasse numa casa ao lado. Mas o combinado era que os dois não teriam mais nada e só conversariam quando o assunto fosse a filha mais nova. Mas não foi isso que aconteceu. Carlos passou a querer controlar a vida de Cristiana. Nervoso o tempo inteiro com ela, sem motivo. Porque ela era uma pessoa que ela trabalhava, cuidava das filhas dela e da casa dela, estudava. Então assim, não tinha motivo para ter aquela coisa, aquele descontrole. Até que as brigas se transformaram em agressões. Agredia mesmo, de parar no pronto-socorro, quebrou o braço dela. Nesta mensagem, ela pede para que o ex-marido a deixe em paz. Cristiana registrou 2 boletins de ocorrência contra Carlos, mas nada adiantava. A família pedia para que ela saísse de lá e não falasse mais com ele, mas em uma das vezes ela o perdoou. Mas como ela tinha menina e ela queria viver bem, ela aceitou de volta. Foi um erro dela, pagou com a vida dela. A polícia pediu a prisão de Carlos, mas ele está foragido. Saiu de casa sem levar as roupas, mas levou os documentos. Com o padrasto solto, para Lilian, a irmã e o namorado, o que resta é se esconder. Eles saíram da casa e agora temem que ele volte. Vou me cercar de tudo que eu puder fazer para defender as minhas sobrinhas dele. Tudo. Lilian abraça a irmã. A maior preocupação dela é saber como a menina vai ficar daqui para frente. Eu, que já tenho uma cabeça formada, já sabia como ele era, então assim, imagina ela, que considerava ele pra caramba, amava ele, vivia atrás dele porque era o pai dela. Como ela deve estar vendo o pai dela agora? Ela lembra com emoção do que a mãe mais pedia a ela. A minha mãe, bem antes de morrer, quando eu brigava com ela, assim, ou brigava com a minha irmã, ela virava pra mim e falava: filha, promete pra mim que se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar da sua irmã. Eu prometi pra ela e eu vou cumprir, eu prometo. Gente, agora olha esse caso que eu vou mostrar pra vocês agora.